Muito bem, meus amores, vamos começar? Na aula passada, nós falamos da lei de Snell, que descreve como acontece a refração. Ela relaciona o índice de refração do meio com os ângulos envolvidos ali, o ângulo de incidência, e o ângulo de refração. E hoje nós vamos ver uma situação sensacional, que acontece um fenômeno chamado reflexão total. Reflexão total. Bom, olha só, galera. Vou representar aqui a superfície de separação de dois meios. Vou colocar aqui água e aqui ar. Beleza? E um feixe de luz, ele incide da água para o ar. Tranquilo? Qual que é o ângulo de incidência? Vamos representar aqui. Vou desenhar normal. Aqui é normal. Este é o ângulo de incidência, tetão. E claro, esse ângulo, ele é igual a esse daqui, né? Esse aqui é o teta 1 também, né? São alternos internos. O que acontece com esse feixe de luz se a gente ir aumentando o teta 1 cada vez mais? A gente sabe aqui que esse feixe de luz ele vai afastar da normal, isso porque a velocidade aumenta, não é verdade? Nós aprendemos a fazer essa análise na última aula, pela lei de Snell, N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. Se o índice de refração ele reduz, que o ar, a velocidade é maior de propagação da luz do que na água, portanto o índice de refração do ar ele é menor do que o da água, não é verdade? Se o índice de refração ele reduz, o seno do ângulo aumenta. E também aprendemos na última aula que se o seno do ângulo aumenta, o ângulo tem que aumentar. Isso do primeiro quadrante, não é verdade? Então o feixe de luz ele tem que afastar da normal. Beleza. Então a gente tem aqui um teta 2, de tal forma que teta 2 vai ser maior do que teta 1. Fabrício, Fala, meu querido. o índice de refração diminuir significa que a luz nesse meio é mais rápida? Exatamente. É inversamente proporcional. Tá? Se a velocidade de propagação da luz no meio aumenta, é porque o índice de refração reduziu. Lembrando que o N, o índice de refração, ele é C sobre V. Beleza, Pedro? Beleza. Então, maior velocidade, menor índice de refração. Muito bem. O que acontece, galera, se a gente ir aumentando o teta 1 cada vez mais? Vamos fazer essa análise? Olha só. Eu vou incidir aqui o feixe de luz, aumentando o ângulo teta 1. Ó, aumentei ele. O que vai acontecer? Vai aumentar ainda mais o teta 2. Se você jogar na lei de Snell, você vai perceber que o teta 2 também vai aumentar cada vez mais. Ó. Chega uma hora, galera. Olha que bacana. Chega uma hora que se você aumentar muito o teta 1, ele atinge um certo ângulo que o raio refratado passa a propagar em cima da superfície de separação. Ó, em cima da superfície da água. E se você passar desse ângulo em que isso acontece, quer ver? Vamos fazer uma representação aqui, ó. Olha lá, joguei um feixe de luz com um ângulo maior do que aquele que faz o feixe refratado ser em cima da água. O que acontece? O feixe de luz ele vai ser refletido totalmente. Ele não vai mais passar para o ar. Ele vai sofrer o que chamamos de reflexão total. Olha só que bacana. Então existe um certo ângulo que a gente chama de ângulo crítico,
que é exatamente esse daqui, eu vou representar aqui, ó, a normal, certo? Esse daqui, cara, é o ângulo crítico, ó, vou chamar ele de θc, de ângulo crítico. O ângulo crítico é aquele que o raio de luz ele é refratado na superfície de separação. E acima do ângulo crítico, a luz ela não passa mais para o meio 2. Ela permanece no meio 1. E esse fenômeno a gente chama de reflexão total. Mas, como que faz para a gente encontrar esse θ crítico? Como calcular o ângulo em que isso acontece? Que a luz não passa mais, nesse exemplo, para o ar, indo da água para o ar. Bom, basta a gente utilizar a lei de Snell, certo? Vamos lá. Lei de Snell, N1, seno de θ1 igual a N2, seno de θ2. O N1 vai ser o índice de refração do meio 1, que no caso é a água, certo? O N2 é o índice de refração, aqui nesse caso, do ar. O θ1 vai ser o θ crítico. E o θ2 vai ser 90 graus. Por que 90 graus, professor? Porque agora o feixe de luz, olha lá, ele está em cima da superfície. Então, com a normal, ele faz 90 graus. Tudo bem? Então, fica assim, ó. O índice de refração 1 vezes o seno de θ crítico, o ângulo crítico, vai ser igual ao N2 vezes o seno, e o θ2 é quanto? 90 graus. 90 graus. Alguém aqui lembra quanto que é o seno de 90? Alguém sabe quanto que é o seno de 90? Pensa no ciclo trigonométrico. O seno é a projeção da vertical. Quanto que vale? 1. Muito bem, Maria Eduarda. 1. Bom, então você substitui aqui por 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Certo? Então fica assim, ó. N1 seno de θ crítico vai ser igual a N2. Porque esse cara aqui dá 1. Eu posso passar o N1 dividindo. Fica seno de θ crítico é igual a N2 dividido por N1. Tá, mas eu não quero o seno do ângulo em que isso acontece. Eu quero o ângulo. Qual é o ângulo crítico, para isso acontecer? Isso o que é, professor? A luz não passar mais para o ar, ela refratar exatamente na superfície de separação. E aí? Bom, vou fazer um exemplo aqui. Talvez vocês nunca tenham visto a notação que vou utilizar aqui. É o seguinte, ó. A gente sabe que o seno de 30 graus, ele vale meio, certo? Mas vamos supor que a gente não sabe o 30 graus. Então tá aqui, ó. O seno de um certo ângulo dá meio. Qual ângulo é esse? Essa é a pergunta. Qual ângulo o seno dele dá meio? A forma de representar este raciocínio é a seguinte, ó. Θ vai ser igual a seno a menos 1 de meio. O que está escrito aqui? Que parada é essa, professor? Seno a menos 1? O que representa isso é o seguinte, qual ângulo o seno dele dá meio? Entendeu? É o que está representado aqui. Uma outra maneira de representar isso é a seguinte, ó. Θ é o arco seno de meio. Essas duas representações aqui são equivalentes. Tá? A pergunta aqui é a mesma. Qual ângulo o seno dele dá meio? E aí a gente sabe que o ângulo vai ser de 30 graus. Tá? E aí, qual ângulo, então, o seno dele dá N2 sobre N1? O ângulo crítico vai ser seno a menos 1 de N2 sobre N1.
ou, se quiser, arco seno, tanto faz. Tá? Então, o ângulo crítico é aquele que o seno dele dá exatamente N2 dividido por N1, que é o índice de refração. Agora, aqui acontece uma coisa muito interessante, cara. As funções seno e cosseno são limitadas em -1 e 1. O mínimo valor de uma função seno e cosseno é -1. O máximo valor da função seno e cosseno é 1. O que isso significa? Que se o N2 for maior do que o N1, essa razão aqui, ó, N2 dividido por N1, dá maior do que 1. Então você estaria fazendo uma pergunta de uma coisa que não existe. Né? A gente estaria procurando o ângulo que o seno dele é maior do que 1. Pô, mas peraí, não existe. O máximo da função seno é 1. E fisicamente isso significa o quê? Fisicamente que não acontece a reflexão total. É impossível dela acontecer se o N2 for maior do que o N1. Ou seja, o contrário da situação representada aqui. Aqui a luz estava indo da água para o ar. Então, nesse caso, o N1 é maior do que o N2. Certo? O N1 é o da água, o N2 é do ar. Se acontecer o contrário, ou seja, o N2 ser maior do que o N1, isso daqui é impossível de acontecer. Portanto, não é possível ter reflexão total se a luz estiver indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Só acontece o contrário. A reflexão total só acontece quando a luz está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Por enquanto, galera, tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Você pode só repetir essa última parte para mim, Fabrício, que você acabou de falar? Claro, mãe. Nós percebemos aqui, mãe, que existe uma condição de existência dessa equação. Qual condição? O N1 ele tem que ser maior que o N2. Por quê? Porque se for o contrário, N2 maior do que o N1, essa razão ela dá maior que 1. E isso implica numa coisa inexistente. Por quê? A pergunta ficaria assim, ó, qual ângulo o seno dele dá maior do que 1? A resposta é nenhum, não existe. Matematicamente, essa função é indefinida. Fisicamente, o que isso significa? Que você nunca vai observar a luz sofrendo reflexão total, indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Ou seja, por um exemplo prático aqui, é impossível ter reflexão total se a luz estiver indo do ar para a água. Por exemplo, aqui, ó, imagina esse feixe de luz verde. Aqui em cima é ar, aqui embaixo é água. Seria possível isso daqui acontecer? Ó? A luz ser refletida totalmente, nada dela passar para dentro da água? Não, isso é impossível. Nunca acontece reflexão total se a luz estiver indo de um meio de maior velocidade para um de menor velocidade. Só acontece o contrário. A luz indo de um meio de menor velocidade para um de maior. Aí, a partir de um certo ângulo, você pode ter a reflexão total. Beleza, mãe? Beleza, Fabrício, obrigada. Nada, mais alguma pergunta, meus amores? Todo mundo entendeu? Eu não entendi a coisa do ângulo máximo. Tipo, o ângulo que começa a refratir tudo. Ah, tá. Pedrão, esse é o ângulo crítico. Né? Porque se a gente analisar pela lei de Snell,
À medida que você aumenta o ângulo de incidência nessa superfície de separação, o θ1, o θ2 ele se torna cada vez maior, de acordo com a lei de Snell. Chega uma hora, então, que você vai aumentando o ângulo, aumentando, chega uma hora que a luz não passa mais para o ar. A luz ela refrata de tal forma que ela vai propagar, aqui, ó, nessa situação, em cima da superfície de separação. E o ângulo a qual isso pode acontecer nós chamamos de ângulo crítico. E a partir dele, o raio de luz não passa mais para o meio 2, ele permanece no meio 1. Ele é refletido totalmente. Nenhuma parte da intensidade da luz vai passar para o ar. Você sacou, Pedro? Essa coisa do ângulo crítico, eu entendi. Eu entendi qual é o ângulo máximo que isso tem que acontecer, entendeu? Qual que é o ângulo que começa essa coisa crítica? Ah, tá. Como calcula, então? Você quer saber como encontrar o ângulo crítico? É isso? Ah, tá. Então tá aqui, ó. A gente partiu da lei de Snell, N1 seno de θ2, N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Nesse caso, o N1 é o índice de refração da água, que vale 1,33, tá? Mas eu não vou colocar valores aqui porque eu quero encontrar uma expressão genérica. Eu não quero resolver um problema específico, tá? Então, eu deixei N1, vezes o seno do ângulo, nesse caso, vai ser o crítico, porque nós estamos aplicando a lei de Snell nessa situação aqui, ó, tá? Em que a luz passa a propagar em cima da superfície. Então, aqui é o ângulo crítico, né? O N2 vai ser o índice de refração do meio 2, que nesse caso é do ar, e o ângulo vai ser de 90 graus. Por quê, professor? Porque como a luz ela vai propagar em cima da superfície de separação, o ângulo dela com a normal é de 90 graus. Então eu coloquei aqui no lugar de θ2, eu coloquei 90 graus. O seno de 90 vale 1. O seno de 90 é 1. Pelo arco, pelo ciclo trigonométrico. Então fica N1 seno de θ crítico igual a N2. Passei o N1 dividindo. Ficou seno de θ crítico igual a N2 dividido por N1. E aí? Mas eu não quero saber o seno do ângulo, né? Eu quero o ângulo que é o crítico, né? O ângulo em que o seno dele é N2 dividido por N1. A forma de representar isso matematicamente é essa. Ó. O seno a menos 1 de N2 dividido por N1 é o ângulo crítico que isso vai acontecer. Entendeu agora, Pedro? Entendi. Então tá. Agora, isso cria uma situação muito interessante. Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês conseguem me responder. Fabrício, posso fazer uma pergunta antes? Claro, minha querida. É porque você falou que vai de um meio de menos velocidade de propagação para um de mais, né? Aí ocorre a reflexão. Pode acontecer reflexão total a partir de um certo ângulo. E se for, tipo assim, do vidro para água? Do vidro para a água, vamos representar a situação. Ó. Imagina aqui, daqui para baixo é vidro e daqui para cima é água. Se a luz estiver propagando do vidro para a água, é possível, gente, ter a reflexão total? Ou seja, é possível a luz voltar para dentro do vidro, portanto, não nada da intensidade dela passar para a água? É possível ou não? O que vocês acham, gente? E aí, galera? Pode ou não acontecer isso? Vocês acham? Ninguém? Bom, Não, isso acho que aqui. não pode, não. Por que não, Pedro? Porque a velocidade, como é que chama? O índice de refração, né? Aqui no vidro, ele é maior do que na água, não é? Isso. Então não pode, porque senão vai ser maior do que 1.
Exatamente o contrário, meu querido. Ó, aqui, ó, vai ser o N1, aqui o N2. Nessa situação, o N1, como você disse, está certo aqui. Ó. O N1 vai ser maior do que o N2, porque a velocidade da luz é menor no vidro que na água. Beleza. E nós vimos aqui, na equação, ó, que o ângulo crítico é dado por essa equação aqui. Então, vou colocar ela lá para a gente analisar. Aqui, ó. Como percebemos que o N1 é maior do que o N2, essa razão, N2 dividido por N1, é menor do que 1. É quando você divide um número pelo outro. De tal forma que o denominador é maior do que o numerador, isso aqui dá menor que 1. E existe ângulo em que o seno dele é menor que 1? Todos os ângulos. Então isso é possível de acontecer. Então pode ter reflexão do vidro para a água? Sim. Pode ter reflexão total, tá? Da água para o vidro? Não. Pode ter reflexão da água para o ar? Reflexão total? Pode. Pode ter reflexão do ar para a água? Não. Pode ter reflexão total do vidro para o ar? Pode. Pode ter reflexão total do ar para o vidro? Não. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Entendi. Sim. Tranquilo? Então tá. Respondi aí, minha querida. Quem era que tinha perguntado isso? Era a Maria Eduarda? Era, respondeu. Então tá. Bom, então vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês realmente estão entendendo. Aqui tem a superfície de separação, certo? Entre água e ar. Aqui tem um peixinho, ó. Deixa eu pôr o peixinho para o outro lado. Aqui tem um peixinho. Credo, fez um peixinho feio. E aqui tem uma pessoa. Aqui tem um barranco aqui, tá? E a pessoa tá aqui, ó. Um pescador. Pergunta senhores, é possível, nessa situação, o pescador não ver o peixinho? E aí, o que vocês acham? Repetir a pergunta. É possível? Eu acho que é possível. Você acha que é possível? Por quê? Por causa do que você acaba de explicar, da reflexão total. Muito bem, Lucas. Sim, é possível. Pode acontecer que, dependendo do ângulo que o pescador tá, o raio de luz, ó, que está saindo do peixinho, que era para chegar lá no observador, claro, ele ia sofrer refração, ia ter o desvio, a pessoa ia ver o peixe no lugar errado. Isso a gente já estudou. Mas é possível, se o ângulo que o peixe estiver para o pescador seja acima do ângulo crítico. E aí o raio de luz vai ser refletido totalmente. Não vai chegar luz nos olhos do pescador. Então pode acontecer de ser impossível do pescador ver o peixe. E eu acho que todo mundo já percebeu isso daqui. Se você chegar na beirada da piscina e olhar para baixo, você vê o fundo da piscina. Mas se você ir abrindo o ângulo, chega uma hora que você não consegue mais ver o fundo da piscina, devido à reflexão total. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Aqui tudo a gente consegue ver o fundo da piscina, né? Mas aqui não. Por quê? Naquele ângulo ali já está tendo reflexão total. Entenderam, galera? Dúvidas? Sem dúvidas, gente? Então, te fazer mais uma pergunta. É possível o peixinho não ver o pescador?
que vocês acham? Não é possível. Não é possível. Qualquer lugar que o pescador tiver, o peixinho consegue ver. Por quê, professor? Porque sempre, para qualquer ângulo, vai acontecer da luz refletida pelo pescador chegar até o peixinho. Nossa, professor, então o peixinho sempre vai ver. O pescador pode estar vindo de longe ali, inclinado, que o peixinho está vendo. O pescador ainda não viu. O peixinho já fugiu quando ele vê. Beleza? Tá. Agora eu vou mudar a situação. Esse pescador aqui, ele é muito atrevido, cara. Ele não estava vendo o peixinho. Então, esse pescador é físico, tá? Ele sabia que era possível ele não ver o peixinho. E aí, sabe o que o pescador resolveu fazer? O pescador resolveu mergulhar para ver o peixinho. Ó, o pescador agora está dentro da água. Pergunta é, onde ele vê o peixinho? E quantos peixinhos ele vê? O pescador está dentro da água, junto com o peixe. Pergunta é, onde ele vê o peixinho? E se ele vê mais de um, né, quantos peixinhos ele vê? O que vocês acham? Ah, eu vou no chute. Eu acho que ele vê um peixinho só que um pouquinho mais longe. De onde realmente está o peixe. Então, Eu acho que ele vê dois peixinhos. Vê dois peixinhos. Quem tu falou isso? Um na água, Giovanni. Um na água, Um na água e outro lá em cima no reflexo. voando? Na imagem do raio refletido. Olha só, vocês entenderam, gente, que o Giovanni disse? O cara vai ver um peixe, que é realmente um peixe, e o outro peixe voando. Que é esse, professor? Como assim? Olha só. Tem um raio de luz que o peixinho vai refletir, que vai chegar até o observador. Assim, o pescador vai ver o peixinho ali, na posição que ele está. Aqui não teve refração, ele vai ver na posição que o peixinho está. Mas existe outro raio de luz que vai fazer isso aqui, ó. Vai bater na superfície do ar e vai ser refletido totalmente, chegando até o observador. Porém, o observador, ele não vai ver a imagem do peixinho aqui, ele vai ver no prolongamento do raio refletido. Ele vai ver o peixinho voando. Aqui. Voando. Que isso, professor? Isso não acontece, não. Até a gente já deve ter visto isso. Vou mostrar para você, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha lá, galera. Tá vendo essa menina tirando fotografia aí? Quantas meninas você tá vendo? Duas. Uma aqui, outra aqui. Voando. Vamos ver se eu acho outra imagem melhor aqui. Ó, apareceu uma bonita aqui. Essa aqui é legal. Ó. Pena que a superfície da água, ela não está... ela está um pouco distorcida, mas dá para a gente percebê-la. Aqui o observador também está dentro da água, certo? E aí? Quantas meninas o observador está vendo? 4. 2 voando e 2 mergulhando. Vou te fazer outra pergunta, olha só. Vou criar uma situação aqui, tá? Aqui, ó, a superfície de separação, água, ar. E dentro da água havia um desnível.
Tem uma montanha, ó, dentro da água. Beleza? E o mergulhador está aqui, ó. Esse é o mergulhador. E aqui tem um peixe. Aqui tem um peixe. Aqui tem um pássaro. Isso é um pássaro, tá? E aqui tem um balão. Um balão. Beleza? Nessa configuração, olha que legal. Pergunta é, 2 perguntas para vocês. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quais objetos o mergulhador consegue ver? Essa é a primeira pergunta. Quais objetos o mergulhador consegue ver? Segunda pergunta é, onde fica a imagem que o observador está vendo desses objetos? Qual as posições das imagens vistas pelo observador? Pode fazer. A pessoa vê o balão? O que vocês acham? Acho que sim. Em que lugar? Para a direita, para a esquerda, para cima? No mesmo lugar, eu acho. Exatamente, no mesmo lugar. Por quê? Porque o balão está em cima da pessoa. E aí o raio de luz refletido pelo balão, quando ele bater na superfície do ar-água, ele vai continuar na mesma direção. Por quê, pessoal? Porque como ele está incidindo perpendicularmente, não tem desvio. Se você jogar na lei de Snell, você vai perceber isso. Ó. Se o ângulo for de 90 graus, cadê a lei de Snell? Se o θ1 for de 90 graus, seno de θ1 dá 1. Então fica N1 igual a N2, e aí o θ2 tem que ser 1 também. Tá? Não, peraí. Desculpa, gente. Falei 90 graus, falei errado aqui, perdão. O θ1 nesse caso vai ser 0, né? 0 por quê? Porque está na perpendicular. E o seno de 0 é 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Só tem um jeito do segundo termo dar 0 também. Se o θ2 for 0. Tá? Então não tem desvio. A pessoa vai ver o balão na posição dele. O pássaro, a pessoa vê o pássaro? Sim. Em que lugar? Quando o raio de luz passar do ar para a água, ele vai sofrer um desvio. Ele vai aproximar da normal. Certo? Aqui eu exagerei. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Esse raio de luz ele vai aproximar da normal. E a pessoa vai ver o pássaro no prolongamento do raio refratado. Então a pessoa vê o pássaro um pouco em cima do que onde ele está. Ela vai ver o pássaro ali. E o peixe, a pessoa vê? Pode ver. Se acontecer reflexão total. Um raio de luz pode bater aqui, vai ser refletido, chegando até o observador. E a pessoa vai ver o peixe no prolongamento do raio refletido. Ou seja, a pessoa vai ver o peixe do lado do pássaro. Beleza, galera? Dúvidas? Ô, Fabrício, Fala, Pedro. é reflexão total ou é refração total? Reflexão total. Ah, tá. Tranquilo?